Por que eu nasci assim? Por que eu tenho que pensar assim? Por que eu tenho que ser assim? Quantas vezes você, que ainda não se assumiu, que está presa dentro de si mesma, não se faz perguntas como essa? Ou então, como eu faço para poder ser eu? Será que as pessoas vão me aceitar? Será que um dia eu vou conseguir ser feliz? Se você tem essas perguntas, tem essas questões e ainda não sabe como resolver isso, assiste o vídeo depois da vinheta. Oiê! Seja bem-vindo ao meu mundo. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Paula Lavigne Silva, eu sou uma mulher trans que se assumiu depois dos 40 anos e vivia uma vida totalmente heteronormativa, casada com uma mulher, vivendo num ciclo social e familiar onde ninguém fazia a menor ideia de que eu fosse uma mulher trans. E sim, essas perguntas que eu fiz logo no começo do vídeo foram perguntas que eu me fiz a vida inteira. Podemos dizer que eu fiz essas perguntas por 40 anos. Até que chegou um ponto que eu precisei ser eu mesma. Mas como chegou a esse ponto? Como que eu fiz? Como foi esse processo? E como que você que está me assistindo e ou vive a mesma situação que eu vivo, ou conhece alguém que vive a mesma situação que eu vivo, pode ajudar? Ou até mesmo se você é alguém que tem uma dificuldade de mudar algo na sua vida, algo que você entende que você gostaria de mudar, mas não consegue, como que você poderia trabalhar isso para que essa mudança viesse? Para que essa conscientização ela viesse? Bom, gente, em primeiro lugar, não são coisas fáceis de se fazer. Tanto é que eu levei muito tempo para colocar isso para fora. Mas, no meu caso, e aí que eu vou trazer bastante da minha experiência, no meu caso, chegou um ponto que eu não conseguia mais, eu cheguei a um limite. Eu percebi que, se eu não pusesse para fora a pessoa que eu era, é como se as coisas não fizessem mais sentido para mim. É como se não valesse nada a pena. E eu sei que eu não sou a única pessoa a passar por isso, porque muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que queremos em prol de uma sociedade, em prol de uma família, em prol dos outros, né? E a gente deixa de olhar para dentro de nós mesmos. Mas, fazendo uma reflexão muito rápida aqui, né? Todos nós chegamos a esse mundo sozinhos, né? Nascemos sozinhos e vamos embora sozinhos. Não importa quem você foi, quem você é, o que você teve, o que você deixou de ter. Não importa. A vida ela vai passar e você vai ter o destino que todo mundo teve. Seja o rico, seja o pobre, seja o resolvido, seja o não resolvido. Tenha você muito dinheiro, muitas dívidas, tenha você muitos amigos ou poucos amigos, né? Então, o que fica pra gente é poder viver a nossa vida com a melhor qualidade de vida que podemos. Mas é óbvio que a gente tem muito medo de magoar as pessoas, muito medo de tomar decisões erradas. E é aqui onde eu quero trazer o principal ponto de reflexão: o medo. O medo, muitas vezes, é aquilo que nos paralisa de caminhar, é aquilo que nos impede de seguir adiante. E isso serve para todo mundo, serve para alguém que pensa em mudar de emprego e não consegue, serve para alguém que quer mudar de país e tem medo de, sei lá, aprender uma nova língua, serve para pessoas que, tem medo de assumir a sua sexualidade, seja para quem for. Então, assim, medo é algo que ele paralisa o ser humano. E muitas vezes a gente tem medo de perguntar ou de expor aquelas coisas que nós consideramos que são segredos muito íntimos nossos, né? E muitas vezes isso é o que acaba acontecendo com mulheres trans como eu, né? Que vieram de uma geração onde a gente tinha menos informação, era menos conectado, né? Então eu sou lá da década de 80, 90, não existiam mídias sociais como existe hoje. Eu até tive bastante acesso ao computador de maneira mais cedo na vida, porque meu pai sempre trabalhou com isso, mas não era uma criação com muita informação como é hoje. Então, assim, eu sempre tive muito medo de explorar isso para fora, o que não fez com que eu nunca praticasse. Eu sei que algumas pessoas elas nem tentam, né? Mas eu fazia tudo às escondidas. E esse medo, ele para mim foi sendo desconstruído conforme eu fui aprendendo, né? Então eu sempre fui uma pessoa
muito curiosa, muito estudiosa. Eu sempre fui aquela pessoa que, sabe, tem um monte de conhecimento inútil, que a gente decora, que a gente aprende. Eu sempre gostei de ver recordes Guinness, eu sempre gostei de me atenar sobre os assuntos. Então, com o tempo, da mesma forma que eu fui aprendendo coisas que eu gostava, então, se eu gostava de música, eu ia lá e aprendia a tocar guitarra, eu fui aprendendo sobre o universo feminino, mesmo que sem com que ninguém soubesse. Só que chegou um ponto que eu precisei começar a aprender sobre mim. Eu comecei a ter a necessidade de entender o porquê que eu era assim. E aí, no começo, me conectar com outras pessoas que eram como eu foi uma coisa que fez muito sentido, ajudou muito para entender que eu não estava sozinha, que eu não era a única pessoa nesse mundo a viver isso, né? E aí eu fui percebendo que existia uma rede enorme de pessoas que vivem nas sombras, que vivem sem que ninguém saiba dessa dualidade ou dessa transexualidade ou até mesmo da orientação sexual dela. Sim, eu conheço pessoas que são, por exemplo, homens gays casados com mulheres e eles não contam isso nunca. E eventualmente tem os casos deles, por exemplo, ou não, ou se pune e não experimenta e não vive isso, né? Assim como eu conheço muitas mulheres trans que optaram por não seguir com a transição em prol do custo que você tem com a família, né? Eu já trouxe isso em outros vídeos, mas vou trazer isso aqui de novo, que é importante a gente refletir, né? Sempre existe um questionamento sobre transicionar cedo ou transicionar tarde, o que é melhor ou o que é pior, e eu nunca gosto dessas comparações. Mas assim, quando você transiciona cedo, você ainda tem a vida inteira para conquistar. O que pode ser um desafio, que eu entendo que hoje muitas pessoas, assim como eu, entendo que eu tô lutando do meu jeito, da minha forma, né, com esse canal aqui com informação, mas muitas pessoas estão lutando para que mulheres trans tenham acesso a questões na sociedade desde cedo, sem preconceito. Então, cada vez mais a gente vê pessoas trans, mulheres e homens trans, ganhando espaço na sociedade, assim como pessoas do meio LGBT, assim como minorias, certo? Então, quando você transiciona mais jovem, você ainda tem uma vida inteira para construir pela frente. Quando você transiciona mais velha, você acaba abrindo mão de muita coisa que você construiu. E esse abrir mão, esse desapego é a parte mais difícil, que é o que mais custa pra gente. É como se o peso da balança da vida ele fosse maior aqui na nossa cabeça, tá? Então é como se assim, poxa, se eu for quem eu quero ser, eu vou perder minha família, eu vou perder minha filha, eu vou perder meus amigos. Então isso é o que a gente constrói. Porque a sociedade meio que constrói isso. Porque os laços que a gente cria e entende que isso acaba acontecendo. Porém, se você começar a se informar, se você for atrás, você vai ver que não é bem assim. Você vai ver que, na verdade, a gente acaba criando muitas coisas na nossa cabeça e construindo uma espécie de pensamentos limitantes. O que esses pensamentos fazem? Eles criam gatilhos automáticos na nossa cabeça que nos impedem a possibilidade de ver outras projeções de futuro. Faz com que a gente não possa olhar para frente e, por conta de uma segurança até meio que biológica, a gente começa a imaginar que é melhor ficar aqui para minha sobrevivência. Só que, muitas vezes, o que nós não percebemos é que essa sobrevivência, ela pode ser um estado não real, sabe? A nossa cabeça, gente, ela é muito cheia de armadilhas biológicas que nós temos. Nós não fazemos necessariamente tudo aquilo que é melhor para nós. Se fosse assim, ninguém ia beber, ninguém ia fumar, ninguém ia utilizar substâncias ilícitas, né? A gente ia só comer aquilo que faz bem para a saúde, a gente seríamos seres perfeitos. Mas a verdade é que a nossa cabeça, ela é muito mais complexa que isso, e ela trabalha muito uma sensação de recompensa, de conforto, de segurança. Então, muitas das decisões que nós tomamos, elas acabam sendo decisões primitivas. E isso, algumas vezes, não nos faz bem, né? Assim como os exemplos que eu acabei de citar. Mas a gente faz porque cria uma sensação de segurança falsa para nossa mente. Então, assim, o que eu diria para você que está nessa situação é que terapia é uma das coisas que todo mundo deveria fazer, mas deveria ser obrigatório para quem vive o que vivemos.
né? Eu sei que terapia não é uma coisa barata, mas eu sei que o SUS oferece para muitos casos, tá? Eu sei que alguns planos de saúde cobrem para muitos casos, mas terapia é algo que vai ajudar você a refletir sobre você e a entender como que você pode lidar com essas frustrações todas que você tem. Porque não adianta a gente querer culpar outras pessoas, não adianta a gente querer viver por outras pessoas, porque isso não vai acontecer. E a partir do momento que você entende que existe sim uma possibilidade de você construir uma ponte para ser quem você é, e claro que construir isso vai ter um custo, como tudo na vida tem um custo, né? Mudar de profissão tem um custo, mudar de país tem um custo, mudar um relacionamento tem um custo, né? Se você vai para uma separação, se casar tem um custo, sair da casa dos nossos pais tem um custo. Então toda mudança que a gente faz na nossa vida deixa algo para trás. E a transição, ela tem um custo. Custo esse que não é dos mais baratos, custo esse que não é dos mais fáceis, mas tem um custo, né? Só que muitas vezes vale a pena. E vale a pena você poder entender que você é você, que você se expressa como você quer, que você vive como você quer. E sabe por que isso vale a pena, gente? Porque a vida é nossa, a vida ela é única. Nós chegamos a esse mundo sozinhos e vamos embora desse mundo sozinhos. Então, assim, por mais que a gente projete coisas nos outros, nós não sabemos até quando nós vamos estar com essas outras pessoas, seja por questões de que a vida pode tomar outras direções, seja por questão de que essas pessoas vão partir eventualmente. Então, assim, nós temos que buscar essas informações e começar a trabalhar essas questões dentro de nós. Para mim, foi um processo difícil, mas foi um processo libertador. Ainda existem desafios, ainda existem questões que eu estou trabalhando para me manter. Mas, por exemplo, o fato de eu ter esse canal, o fato de eu poder conversar com vocês, o fato de a cada dia eu sentir que eu estou mais próxima de ser eu, o fato de ter começado o meu processo de harmonização, o fato das pessoas que são próximas a mim saberem e terem tido uma reação muito diferente daquilo que eu esperava, isso tudo não tem preço. Isso tudo é libertador, isso tudo é assim, é como me sentir viva, sabe? Então, eu fico pensando, por que eu demorei tanto tempo para fazer isso? Por que eu demorei tanto tempo para tomar essa decisão? O que há de errado da gente ser como somos se nós não estamos cometendo nenhum crime e fazendo mal a ninguém? Tá? Então, assim, eu diria que a maneira mais fácil para você conseguir sair desse lugar, para você criar coragem e vencer o medo, é buscar informação. Se você puder fazer terapia, conversar com outras pessoas, entender que você não está só, entender que a vida não termina se você for quem você é. Talvez ela comece se você for quem você é. E as pessoas que te amarem, as pessoas que gostarem de você, elas nunca vão te impedir de fazer isso. Elas vão respeitar. E claro, toda mudança significa uma troca, um custo, algo que você deixa. Mas algumas mudanças, elas são realmente necessárias. E mais uma vez, eu estou falando isso aqui na questão de transição, eu estou falando isso aqui na questão de aceitação, de identidade de gênero, mas isso serve para você também que está aí com as suas questões, sejam qual for, de um namoro que terminou, de um trabalho que você não está satisfeita, de uma questão na sua vida que você acredita que não pode mudar, e eu tô aqui para te dizer que sim, você pode, só depende de você. Acredite nisso, abrace isso e seja você. E você vai ver que você consegue. Ninguém pode fazer nada por você, mas você pode fazer tudo por você. Não espere das outras pessoas. Faça, seja, lute, acredite. Acho que é isso. O vídeo já ficou um tanto quanto longo, vou ficando por aqui. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal, me segue aqui nas minhas outras redes, tá? Vou deixar aqui o link para as minhas outras mídias. E é isso. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Um super beijo para você e até o próximo vídeo.